Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, eu tava aqui, né, como falei aqui num vídeo que eu acabei de gravar, assistindo um filme e de repente, né, num determinado horário, me bateu uma inspiração de produzir alguma coisa para vocês. Então, eu estava pensando em falar sobre a guerra econômica, né, por trás ali da guerra entre Ucrânia e Rússia, e você vai entender o quanto é complexo, né, a coisa, né, a guerra oculta, que a gente acaba não vendo. E também estava pensando em gravar um conteúdo específico para um determinado público, sobre atividades sobrenaturais, que muito se encosta ali, se assemelha a atividades ufológicas. Né? Eu acho que a forma de censura que trabalham esses dois temas, é a mesma, mas também tem uma motivação do porquê. Tem muita gente interessada nesse tipo de coisa agora, e criou um verdadeiro mercado de consumo e tem muito aproveitador sabotando algo que deveria ser tratado de maneira séria. Mas eu sei que quando eu produzo conteúdos para vocês, os meus seguidores, eles têm gostos distintos. Foi disso que eu tratei no vídeo anterior, ali na resenha ali. Até me inspirou a produzir esse vídeo de agora. Né? Tem uma galera, num determinado período do dia, que vai gostar de temas relacionados a conspirações mais clássicas. Ou um conteúdo um pouco mais lúdico, mais com tom sério. E tem uma galera que gosta muito da minha opinião política. Eu estou falando que o Bolsonaro é bandido antes das eleições do Bolsonaro, antes de 2018. E também não defendo a conduta do PT, ali, o Partido dos Trabalhadores, tentando eleger o Lula a toda força nesse momento, porque, cara, não faz sentido. Para salvar o Brasil do Bolsonaro, só o Lula. Por quê? Por que eles têm que fazer você pensar nisso? Por que o Lula? O Lula nem apresentou uma proposta. A proposta do Lula para convencer o voto da galera de esquerda, é dizer para vocês, votem em mim, a gente tira o Bolsonaro, depois a gente vê. Porra, é a mesma proposta do Bolsonaro, cara, quando ele ganhou. Vota em mim que eu resolvo. Não tem proposta, não tem plano sério, não tem nada. Volta aqui que eu vou resolver. É o Lula agora, cara. Sabe, eu não consigo, assimilar, levar isso a sério. Eu fico irritado. Tem gente que gosta desse meu posicionamento, que parece em cima do muro, mas não é. É contra o sistema, cara. Os dois estão trabalhando e operando o sistema para manipular o resultado eleitoral. É só isso. É só uma ambição por poder. O Lula voltar ao poder, e manter o PT ali em destaque, e o Bolsonaro para não ir para a cadeia. E aí a gente vai a um outro tema, que é o Bolsonaro. Não tem como tirar o Bolsonaro de evidência. A gente fala do Bolsonaro sistematicamente, porque toda hora o cara cria uma polêmica pra gente falar sobre ele. Nada importante. Nada que vai causar um movimento de impeachment, já que, por exemplo, o PT não quer o impeachment do Bolsonaro, porque quer ficar ali, o bem contra o mal. Um falando que é o bem e o outro falando que é o bem também, Os dois são o mal. E, sabe, não faz sentido. Mas é isso, o esquema deles é esse. Vamos fabricar polêmica pra galera ficar debatendo coisa tola aí e não falar da coisa séria. Recentemente não teve toda aquela fumaça artificialmente criada aí sobre o caso Daniel Silveira? Lembra do deputado carecão lá, o bombadão, Bolsonaro e tal, arminha na mão, que rasgou a placa da Marielle, só fala bobagem, um completo idiota, mas que virou deputado, porque tem muita gente que se identifica com aquele idiota, e se sente representado por gente assim, e ele, de repente, foi lá condenado lá porque incitou um golpe no Brasil, falou contra as instituições, falou de fechar o STF, falou de volta do AI-5. Entendo, Daniel Silveira não foi condenado porque ele ofendeu o ministro, porque ele xingou, ameaçou bater no ministro, não. Ele está falando de golpe, cara. Ele está falando de intervenção militar. Foi isso que ele fez de sério. É por isso que ele tem que ser preso. E aí o Bolsonaro foi lá e deu perdão presidencial, da rainha pro Daniel Silveira. Por que o Bolsonaro fez isso? Como eu disse, polêmica artificialmente criada. Fumaça pra gente debater, juridicamente, burocraticamente, se tem direito a dar perdão ou não, se é constitucional ou não. É curioso como uma galera que outro dia era especialista em infectologia, falava sobre cloroquina contra o vírus do Covid. Depois eles viraram especialistas em, por exemplo, geopolítica. São especialistas na guerra da Ucrânia e da Rússia.
Depois viraram especialistas em eleições. Não, porque eu sei que a urna é fraudável, que o processo, o TSE e o STF, né, são críticos, né? Agora eles são especialistas em constitucional, direito constitucional. Não, porque o perdão presidencial pode, não, é constitucional. Para, não entende porra nenhuma. Fica replicando bobagem que outra pessoa falou, se acha inteligente. Acha que a sua opinião, que é só uma réplica de outra opinião, sabe, distorcida, né, te dá algum tipo de autonomia, algum tipo de credibilidade. Que bobagem, você é um idiota. Não que eu saiba sobre tudo isso, eu sou obrigado a saber sobre essas coisas, sabia? A sociedade hoje me obriga, exige que eu aprenda sobre geopolítica, sobre, né, processo eleitoral, sobre conspirações de golpe, né, sobre infectologia, porque os idiotas falam tanta bobagem, manipulam tanto, né, o discurso ali, a opinião dos outros, que você se obriga a entender para não cair, né, na ideia de acreditar nos idiotas desses. Tem sempre uma ideia tendenciosa por trás, sempre uma questão de manipular a sua percepção para te conduzir. Cara, não pode. Eu fui obrigado a aprender sobre tudo isso. Um monte de assunto chato, de política, por exemplo, né, que a gente não pode simplesmente deixar para o discurso dos idiotas. A gente se obriga a aprender. Então, Daniel Silveira foi perdoado pelo presidente Bolsonaro, primeiro, uma forma de provocar um conflito ali com o STF. O STF é o vilão. Por quê? Porque todo ditador é bandido. E todo bandido tem problema com a justiça. O Bolsonaro é um projeto de ditador. Ele tem uma ideia de dar um golpe para continuar no poder para não ir da cadeia. Quando ele sair da cadeira de presidente, ele tem que ir para a cadeia. Então, a forma dele continuar na cadeira de presidente é só dando um golpe. Ganhar as eleições com o colapso do Brasil hoje não dá. Correto? Então, se ele pretende dar um golpe, ele precisa manipular ali, né, a vontade dos militares, uma parcela da opinião pública, ele fazer toda uma manobra. Então hoje, né, o ditador, né, tradicional ali, fascista, ele tem esse problema, né, de confronto natural com a justiça, como um bandido. Por que o bandido é perseguido pela polícia? Porque ele é vítima da violência policial, da opressão? Não, porque ele cometeu crime, porra. Então, todo criminoso tem um problema com a justiça, tem um problema, né, com a polícia. É isso, esse é o Bolsonaro. Por isso que o ditador, por isso que o Bolsonaro tem problema com o STF. Por quê? Toda hora ele comete um crime contra a Constituição, contra o povo. Né? E aí o STF, que é o guardião máximo da Constituição, é obrigado a se manifestar. Não é ativismo político do STF. Nem gosto do perfil da maioria dos ministros lá. Como tudo no Brasil é corrompível, é contaminado. Mas eles têm que preservar o mínimo da Constituição. E o Bolsonaro não respeita a Constituição, então vai ter um choque entre os dois. Além, é claro, de que o fascista precisa mobilizar a opinião dos seus seguidores, dos seus fanáticos, para simular o apoio público, ele precisa de um vilão. Então, a culpa de tudo é de alguém, nunca é dele. E tem um vilão que você precisa se juntar ao Bolsonaro, o herói, e ao mesmo tempo vítima, você precisa se juntar à liderança dele para combater esse vilão aí. Já foi o comunismo, né, já foi, né, a causa esquerdista, né, já foi, sei lá, né, o liberalismo, sei lá, sempre tem um vilão, você percebeu? Sempre tem um vilão. Hoje é o antifascismo, como se ser antifascista fosse um crime e não ser fascista. Tem movimento antifascismo, é um absurdo esse país, cara. Mas o fascista, ele precisa de um vilão. Ele precisa primeiro centralizar o poder, então ele não pode ter concorrência, como por exemplo uma justiça, né, que concorra contra ele na questão do poder, rivalize com ele. Né, ele precisa de um culpado, nesse momento não é mais o Congresso, porque se corrompeu, se vendeu para o Centrão, a quadrilha de corruptos que dominam o poder, mas ele tem que ter um vilão. Então nomeou ali o STF, porque fica ali protegendo a justiça, protegendo a Constituição, porra. Quero rasgar a Constituição, vocês ficam preservando. Então vocês vão ser meu alvo agora. E aí tem aquela galera que tá louca contra alguém no sistema, né, e precisa de um vilão. Aí o Bolsonaro vai a ponto, o STF tá lá, a galera, fecha STF, intervenção, AI-5, que porra, mano. E outro motivo para ele ter, por exemplo, né, salvo o Daniel Silveira, não é porque o Daniel Silveira é nenhum herói, é porque, cara, ele tem que dar um sinal para os seus seguidores mais fiéis, né, ali os seus peões de baixo, né, os seus deputados, alguns governadores, algumas lideranças de gado, né, de que ele não abandonou os caras.
como ela abandonou a Sarah Winter, o tal do caminhoneiro lá e outros tantos aí, né? Eu nem sei onde está o Olavo. Alguém sabe do Olavo? Sumiu, né? Ele não deu opinião sobre mais nada ultimamente, né? Tá até melhor. Mas, por exemplo, ele não pode abandonar esses caras, porque ele vai precisar deles para mobilizar o gado, né? Para apoiar ele durante o golpe. Então, ó, salvei o Daniel Silveira, vem comigo que eu salvo o resto. É isso. Esse é o caso do Daniel Silveira, resumido. Tinha preparado um conteúdo de 20 minutos para falar, mas é isso, cara. Só fumaça, polêmica e parte de uma outra conspiração bem maior. Nesse momento que está falando agora, hoje, né, é o processo eleitoral. Tá? O Bolsonaro está falando muito, criticando, né, a legitimidade do processo eleitoral, que é tudo manipulado, que existe fraude nas urnas e tal. E uma das propostas do Bolsonaro é colocar os militares, né, para fiscalizarem o processo eleitoral, ali as urnas e tal, a apuração. Militares, cara. Os generais do Brasil para fiscalizar. Né? Primeiro que eles não têm moral nenhuma, né, para fiscalizar nada. Você já viu um bando de corrupto, canalha, safado que tem na cúpula militar lá que segue o Bolsonaro? Não tem condições técnicas e morais para, né, pautar, fiscalizar, né, ou avalizar nada. Nada. Não podem nem... Você já viu o STF, né, palpitando sobre como é que se pintaria? Não, né? Então o Bolsonaro não tem que chamar os militares para palpitar como é que conduz as eleições. A urna é fraudável. Porra, ele ganhou um monte de eleição com a urna, então a eleição dele foi fraudada? Não, não é, porque eu poderia ter ganho no primeiro turno. Sabe, ele sempre vai ter uma coisa. Pode apresentar 1000, né, respostas pro gado ou pro Bolsonaro, né? Porque um replica o outro. E é isso, ele sempre tem uma resposta. Nunca é do jeito que você... Não, mas você questionou isso, a resposta é essa, né? Não, mas tem isso também. Não, mas tem aquilo. Né? Mas nunca vai estar satisfeito. Agora, me falar de militares no processo eleitoral, cara, olha a origem dos nossos militares. Sabe, tá ali no orgânico deles, na estrutura orgânica deles, ser golpistas. Eles são golpistas por natureza. Eles são incompetentes. Não são nada inteligentes, né, para resolver os problemas da sociedade. Mas para resolver os problemas deles, eles são muito inteligentes. São dedicados até. Para preservar lá a farra, né, deles, né, o kit farra. Churrasco, né, picanha, né, cervejada, né, um leite condensado ali, né, kit brocha, né, que também pode ser considerado um kit gay, já tem até gel íntimo, né, KY, nas compras do exército. Para preservar essa mamata, aí eles são inteligentes, aí eles manobram até golpe. Vamos apoiar esse cara aqui, porque senão se entrar outro vai cortar nosso esquema. Né, não vai dar mais para comprar uma prótese peniana, uma boneca inflável, jogar um leite condensado em cima da putaria ali, das putas, no meio do churrascão ali com as Heineken. Não vai dar. Convidaram as Forças Armadas, repito, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas e as Forças Armadas são bastante zelosas. Eu entendo que o TSE, salvo o melhor juízo, deve agradecer às Forças Armadas e tomar as providências. Então vamos fazer um esquema aí que a gente dá um golpe e fica no poder aí com o Bolsonaro. Então vamos questionar, né, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas. Por quê? Porque se a gente estiver no processo, a gente pode ou manipular a nosso favor, ou dizer que, ó, a gente estava participando e não concorda com o resultado porque teve fraude. Não sei que fraude que foi, mas teve fraude, né, eu não apoio e pronto, vamos dar a intervenção. Então o processo está prejudicado, já que o Bolsonaro perdeu, a ideia é essa. Se o Bolsonaro perder como ele vai, falar, não valeu. Se eu ganhar, vale. Se eu não ganhar, não valeu. É isso. E se os militares estiverem lá dentro infiltrados, a ideia é essa. É por isso que ele quer as Forças Armadas envolvidas ali. Porque a opinião dele de um burro, medíocre, corrupto, bandido, não serve. Mas de generais, que são do mesmo perfil que ele, aí eles só fazem o que o Bolsonaro mandar, tá? Porque eles têm interesse nisso. Então é por isso que eles estão tentando se infiltrar no processo para corromper, tirar a legitimidade, a credibilidade, né, e justificar uma intervenção, tá? Justificar não aceitar o resultado. Por exemplo, o Bolsonaro falou agora recentemente que está a fim de contratar uma empresa, né, para fazer uma auditoria durante a eleição, até antes. Cara, a empresa faz o que foi contratada para fazer.
E nesse caso não é, né, fazer uma auditoria, né, fazer uma avaliação. Não, foi contratada para dizer que não valeu. É isso, tá? Como ela vai desenvolver lá um argumento técnico. Esse é o como. Mas o contrato é esse. Ó, disse que não valeu. Se eu perder, não valeu. É isso. Tem essa de levantar. É levantar dúvidas, tirar a legitimidade, a credibilidade, é isso. Não valeu. Então tem militares, empresa, né, e aí tem lideranças aí, populares, dizendo que não... Já estão dizendo para você que não valeu porque eles querem dar o golpe. Esse é o gatilho do golpe. Tá? Tem as outras manobras, é lógico, mas o gatilho do golpe vai ser esse. Olha esse vídeo do Bolsonaro falando sobre, né, o assunto aí de contratar uma empresa. Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias. Só um cortezinho aqui. Presidente do partido, que ele não gosta de citar o nome, né, é o Valdemar da Costa Neto, tá? Líder do Centrão, a gangue de corruptos que domina o Brasil. Valdemar da Costa Neto é um dos maiores bandidos da política brasileira. E eu posso falar que ele é bandido porque ele já foi condenado. Então não tem nenhum problema de apontar o cara. Quem foi condenado é bandido. Tá? E é ele o líder do partido. Então quer dizer, o Bolsonaro está confiando que um bandido, né, vai contratar uma empresa para fiscalizar a eleição do Brasil, onde eles estão disputando. Esse é o cara. Esse é o homem de confiança do Bolsonaro, tá? Ele não gosta nem de falar o nome, pra você ter uma ideia de quem é o cara. Valdemar da Costa Neto. Você vai ver que no momento ele vai falar de contratar para fazer auditoria, para dizer que não valeu. Está pagando para falar isso. E como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. Antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. Depois ele vai falar que tem dúvidas no processo eleitoral e tal, né? Lógico, se ele dizer que não valeu, por quê? Porque ele já tinha dúvidas antes, tinha alertado antes, né? E tem fraude. Tem fraude, perdi porque foi fraude. As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é o momento do TSE, com toda certeza, né, mostrar para o mundo, através dessa empresa fazer auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. E aí ele vai justificar, né, o golpe, o gatilho que eu falei, né? Vou ter que intervir para preservar a estrutura do Brasil, a paz, né, e a democracia e tal, então eu vou dar um golpe. É curioso, vou dar um golpe para nos salvar de um golpe. Né? E qual que é a solução proposta pelo Bolsonaro? É inviável hoje, né? Tem que ter uma auditoria, tem que ter, né, o comprovante que você votou em fulano e tal. Cara, isso aí é compra de votos. O voto já é secreto ali para ninguém te manipular ali, ninguém comprar o seu voto. Imagina com a grana que esses caras estão aí, se você sair com o comprovante, votei em você, aí você recebe R$100 ali, por exemplo. Entendeu o processo? Então vamos gastar aí, né, R$1 bilhão para comprar os votos necessários para ganhar. É só pegar o comprovante e pegar bem. Nem dá para colocar em pauta, em prática isso agora. É porque justamente não tem solução. Ele não está apresentando uma dúvida que é uma solução viável. Ele quer que seja uma solução inviável para não dar tempo e justificar a intervenção. Porra, é simples isso, cara. Inclusive, vamos dar uns parabéns para Bangladesh e para Butão também. São os outros 2 países apenas que fazem eleições com esse sistema eleitoral. Já que a pesquisa diz que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então eu quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. Nem demora tanto para explicar. Sabe? E no final do vídeo ele ainda debocha ali com a ironia, né? Tirando a credibilidade de todo o processo, tal, que já elegeu ele várias vezes, inclusive a quadrilha que ele chama de família também foi eleita de várias formas. E é uma tática replicada, né, do esquema Trump, apesar dele ter perdido a eleição. Trump também ficou sistematicamente batendo no processo eleitoral. E é engraçado que eles falam a mesma coisa, tem dúvida no processo eleitoral. Aqui no Brasil porque, né, é uma urna eletrônica. Lá nos Estados Unidos é uma cédula. Não, tem fraude na cédula. Tem fraude na urna, vai ter fraude. Eles vão falar que tem fraude de qualquer jeito. Se perder é porque teve fraude. É só isso, cara. Esse é o esquema.
E muitas vezes eles querem infiltrar pessoas dentro do sistema para plantar a fraude, para depois apresentar a prova. Pode ser o caso dos militares, o Trump fez isso. Plantou cédulas falsas, né, para tirar a credibilidade do processo. O Bolsonaro pode querer apontar urnas, né, que eles fraudam, já que eles estão dentro com os militares, para depois dizer que todo o processo está fraudado, não valeu. Olha só, cara. Por quê? Porque tem gente por trás do Bolsonaro que são os mesmos que estavam por trás do Donald Trump, tá? Tô falando de Steve Bannon e toda aquela quadrilha de manipulação de opinião pública, envolvendo redes sociais, envolvendo redes de TV, né, influenciadores de massa. E todo um esquema muito bem montado para, sabe, entrar dentro do programa ali de condicionamento do cérebro do escravo. Você está condicionado a acreditar em certas coisas do sistema e eles vão distorcendo até aceitar o seu gosto, entrar no seu condicionamento, entrar no seu programa. Você, naturalmente, vai ser contra alguém falar, né, que é a favor da pedofilia. Então eles vão sempre acusar os inimigos deles, adversários deles, de pedófilos. Você não vai ser a favor de uma pessoa que é contra a religião. Então eles vão acusar os inimigos, os adversários deles, de serem anticristos, né, anticristãos. É esse esquema, cara. É fácil manipular a sua opinião nesse ponto, pelo menos a opinião do gado. Né? Você fica chocado. Pô, eu não vou ficar do lado do cara que é a favor da pornografia infantil, da pedofilia. Né? Porra, mas você já viu o que o Gabriel Monteiro fazia? Você viu o que a Mamãe Falei do MBL fez? Todo mundo de direita, tá? Ah, mas eu não sou a favor, por exemplo, do esquema de corrupção. Olha o Bolsonaro, a família dele, rachadinhas, laranjas e tal, o Queiroz, ou o Centrão que tá do lado do Bolsonaro hoje. Não, mas você vai ficar do lado dos corruptos ou do lado de quem combate os corruptos? Eles são os corruptos, cara. Eles apostam que você é tão burro que você nem percebe. Eles são envolvidos nesses mesmos esquemas de pedofilia, né? Combatem, né, os princípios cristãos, né? Eles são contra o combate à corrupção, mas eles querem apresentar um personagem, né, do qual você se identifica, com essa causa identitária, né, do qual você não pode ser contra. Você jamais vai poder ser, né, a favor de alguém que é pedófilo, anticristão ou corrupto. Então fique do lado do Bolsonaro, que ele também é contra. Apesar de toda a galera dele praticar as mesmas coisas. A hipocrisia da manipulação aí. E por trás de Steve Bannon e gente do tipo, tem um deep state norte-americano, tá? Que é quem controla, quem ganha a eleição norte-americana. Então, não importa o presidente dos Estados Unidos, quem ganha a eleição. Na verdade, ele tem um compromisso com essa agenda, né, do deep state americano lá. Tá por trás de republicanos, está por trás de democratas. O cara, ele assume um compromisso, ele tem que respeitar uma agenda. Pode ser o Biden, pode ser o Trump. É a mesma agenda. São formas diferentes de chegar ao mesmo objetivo, mas é a mesma agenda. Então, esses dias, né, foi revelado que agentes da CIA, o representante da CIA já do governo Biden, veio ao Brasil alertar o Bolsonaro de que, olha, não dá um golpe no Brasil não, que a gente está de olho. E vazaram, né, estrategicamente essa semana, né, essa conversa reservada. Veio mesmo o representante da CIA aqui no Brasil, um pouco antes, né, de ir ali na Colômbia para tentar organizar uma outra parte de um golpe contra a Venezuela ali e tal. Mas ele veio mesmo ao Brasil, a gente até especulou que ele queria o apoio do Brasil nesse golpe contra a Venezuela a partir da Colômbia, né? Uma guerra contra a Colômbia para tirar o Maduro do poder. Mas, na verdade, disseram agora que, mas o cara da CIA veio alertar o Brasil para não dar o golpe. Cara, a CIA vive de golpes, a CIA foi criada para dar golpes. Lógico que ele sabe quando alguém está dando um golpe, quando alguém está planejando um golpe, como é o caso do Bolsonaro, está até explícito demais. Você acha que eles estão preocupados com o golpe? Não, eles estão preocupados com o resultado do golpe. Quem é que vai ficar no poder está de acordo com a agenda deles. Vazaram isso para fazer a esquerda burra brasileira ficar, por exemplo, a favor da CIA. Olha, a CIA alertou o Bolsonaro a não dar um golpe. Ei, viva a CIA! Porra, mano, se liga, cara. E o Bolsonaro, bundão como é, cagão como é, né, submisso ao sistema como ele é, né, você acha que ele é contra uma orientação da CIA? Se liga, cara. O vazamento da informação que é importante é para fazer a esquerda brasileira ficar a favor da CIA. Pô, foi isso que aconteceu. E você acha que o Bolsonaro ia contra uma orientação da CIA? Não, ele continuou falando de golpe. Por quê? Porque foi incentivado, foi protegido para isso. Foi orientado dessa forma. Continua, pode dar o golpe. Desde que vocês preservem os interesses dos americanos, do governo norte-americano lá, não tem problema que ele vai ficar no poder, não. Essa é a ideia, entendeu? E aí tem mais coisas, né? Por exemplo, aí a gente vai falar de Victoria Nuland.
Victoria Nuland veio ao Brasil também esses dias e pouca gente debateu sobre o assunto. Quem é a Victoria Nuland? Ah, tá. É uma mulher que, resumidamente, posso até falar em outro conteúdo para vocês, está por trás de tudo que aconteceu na Ucrânia até agora. Desde o golpe de 2014, ela patrocinou o golpe na Ucrânia em 2014, colocou esse governo fantoche no poder, para levar a guerra que está acontecendo hoje dentro da Ucrânia, tá? Contra a Rússia. Essa é Victoria Nuland. Ela sempre esteve no deep state norte-americano, não importa o presidente, ela sempre esteve no governo. E veio ao Brasil. E aí você acha que, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não seja tolo e ingênuo, cara. Não seja tolo e ingênuo a esse ponto. Né? Se eu falar quem é a Victoria Nuland, para vocês, você vai entender, né, o tamanho do problema. Assim como eu não preciso explicar para vocês a CIA, né, Operação Condor 2.0, hoje é a 3.0, sei lá. É só colocar um monte de fantoche nos governos da América Latina para continuarem servindo aos interesses norte-americanos, é isso. E eu fico pensando, será que a galera não percebeu nada disso? Minha mente ferve aqui nesse monte de informação, cara, e vai interligando tudo. Dá para ficar uma hora falando sobre cada um desses nomes, cada uma dessas manobras, cada um desses objetivos. Né? E será que você não percebeu a base ali, o resumão? Do golpe, a armação, como que ele planeja? Né? Onde está o gatilho, qual é a justificativa, quem está por trás, quem está envolvido, quem tem interesse? Tomara que sim, cara. Que está chegando a hora. E aí eu não vou poder estar aqui para falar para vocês o que aconteceu. Você vai ter que perceber isso sozinho. Valeu.